Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? 2026 começando, eu tô sempre resenhando livros aqui pra vocês. Então decidi trazer o meu top 6. Era pra ser 5, mas eu não consegui, eu já li muita coisa nessa vida, gente, então tem que ser top 6. De livros que eu já li, eu gostaria de indicar pra vocês começarem a ler em 2026. Nunca é tarde pra começar uma boa leitura. E já falei também pra vocês que eu não sou muito fã de devocionais prontos. Eu falo nesse vídeo aqui que eu deixo pra vocês. Não sou muito fã de devocionais prontos, por quê? Porque muitos dos devocionais que a gente tem, eles nos dão tudo mastigadinho ali e a gente não usa o nosso cérebro. E a gente não pensa por nós mesmos. E muitas das vezes, os devocionais prontos, eles são muito rasos. E eles falam de uma espiritualidade, muitas vezes sem evangelho. Então você pode sim ser muito religioso e mesmo assim não ter um conhecimento do evangelho, né? Nós temos alguns casos, como por exemplo John Wesley, que viveu uma vida religiosa até chegar aos seus 100 e poucos anos de idade e descobrir que ele não tinha se convertido ainda. Então eu mesmo, né, eu nasci num meio cristão, mas eu fui entender o evangelho apenas nos 20 e poucos anos da minha vida. Então você pode ter uma vida religiosa e não ser convertido, é super possível. Então eu tenho aqui algumas dicas de livros para vocês que vocês podem estar lendo sem abandonar a leitura da palavra de Deus, muito pelo contrário, acrescentando esses livros com a palavra de Deus, né? Aí separando um momento do seu dia, né, para ler a Bíblia, acompanhado de algumas boas leituras que que eu li e que eu recomendo para vocês, né? Eu tô sempre falando sobre feminidade bíblica aqui, mas esses livros não são sobre feminidade bíblica, não é para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que quer aí ter um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus, está ajudando você a conhecer um pouco mais a Bíblia, né? Então aqui são top 6. Na verdade, top primeiro eu gostaria de deixar 2 livros juntos. Será que eu posso? Não. Acho que não, né? Melhor fazer um top 6 mesmo, ao invés de top 5, melhor top 6. Então vamos lá, em sexto lugar, eu tô com esse livro aqui, eu tava procurando ali alguns livros que eu poderia indicar para vocês e eu lembrei desse aqui. Gente, eu li esse aqui, eles são clássicos da Reforma. Esse aqui é de João Calvino. Então são alguns textos de João Calvino, né? Um resumo de alguns livros que João Calvino fez. E eu li esse aqui, gente, a última vez, eu li uma vez só esse livro. Mas eu dei tanta risada, eu ri demais. Eu ri demais nesse livro. Eu ri demais. Como pode a gente rir lendo livros, né? Mas João Calvino, ele é o que a maioria dos homens de Deus são, que é extremamente sarcástico. Então você lê, por exemplo, Isaías, quando Isaías fala ali dos homens que pegavam madeira, pegava lenha, a lenha que usou para fazer fogueira, de repente você pega, você talha, você faz um ídolo com aquilo, né? Tipo, ele se é extremamente sarcástico ali com aqueles povos idólatras, né? Você vê, por exemplo, Elias, quando Elias vai enfrentar ali os profetas de Baal, e aí Elias fala, fala mais alto aí, porque eu acho que o seu Deus não tá ouvindo muito bem, não. Elias estava zombando deles, né? E aí... Passando aqui também para lembrar que Zwinglio, acho que é assim que fala, foi o reformador que fez um churrasco no dia do jejum da quaresma em frente à Igreja Católica na Suíça, em protesto à doutrina católica na época da Reforma. E aí eu vejo o Calvino aqui falando sobre as indulgências da Igreja Católica. Gente, eu ri demais. Nossa, eu ri demais. Deixa eu ver se eu acho aqui um texto aqui para mostrar para vocês. E aí ele fala, por exemplo, né, era muito comum naquela época ter alguns museus que tinha, tipo, o espinho que estava na coroa de Jesus quando Jesus foi crucificado. O dedo de João Batista, quando ele foi lá queimado na fogueira, escapou um dedo, enfim. E ele fala, mas nem se João Batista tivesse 11 dedos, que comprova que aqueles monumentos naqueles museus realmente pertenciam à coroa de espinho de Jesus, ou era um dedo de João Batista, tipo, cada museu tinha um dedo diferente. Então, enfim, não sei se eu fui muito clara, mas eu vou tentar achar aqui pra ler pra vocês. Gente, tem muita coisa engraçada aqui, mas eu vou ler pra vocês que tá na página 162. Há tanto leite, eles conseguiram pegar um frasquinho de leite e dizer que aquele leite era da Maria quando ela amamentava Jesus. Agora, por que Maria ia guardar leite de quando amamentou Jesus, gente? Ia guardar leite. E não teria estragado depois de tantos anos? Aí ele fala aqui,
Há tanto leite que se a Santa Virgem tivesse sido uma vaca leiteira por toda a vida, dificilmente conseguiria tal proeza. E novamente devo perguntar como esse leite, exibido por toda parte em nossos dias, foi colhido e mantido até hoje. Pois não existe menção por escrito de pessoas que tiveram a curiosidade de indagar sobre isso. Foi dito que os pastores adoraram Jesus Cristo e que os sábios lhe ofereceram presentes, mas não lemos que levaram leite para casa como recompensa. Gente, eu leio esse livro aqui, ele falando das relíquias. Gente, eu ri muito. Nossa, mas eu ri demais. E eu tô lembrando aqui até um versículo, né, que fala, né, que uma moça adorou Jesus e falou: bem-aventurados os seios que te amamentaram. E aí Jesus fala: bem-aventurado antes aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida, né? Então acho que Jesus já sabiam que inventar esse negócio aqui de guardar o leite que amamentou Jesus. Da onde que eles tiraram isso? Mas, enfim, acontecia de ter nos museus lá, nos monastérios, nas relíquias. E algumas pessoas diziam: esse aqui é o leite que Maria amamentou Jesus. Mas da onde? Que base que eles tiveram para fazer isso? Pois acontecia, lá na época, um pouco antes de acontecer a Reforma Protestante, tinha as relíquias, e eles, enfim, colocavam nos museus lá o pedaço da cruz de Cristo, o pedaço da coroa que Jesus usou, enfim, e as pessoas adoravam aquilo, as pessoas veneravam aquilo acabou virando objeto de adoração. Mas aí vieram os reformadores: gente, qual é a base para tudo isso? Qual é a base bíblica para tudo isso? Isso leva à idolatria, isso não é real, isso é uma mentira e até é diabólico, né? Mas assim, gente, eu preciso ler esse livro de novo, porque ele é muito engraçado. Eu dei muita risada. Um outro livro que eu separei aqui pra vocês, Fernandes Dias Lopes, com Arival Dias Casimiro. Eu li esse livro aqui quando eu ainda fazia parte de uma igreja pentecostal, né? E isso aqui me ajudou bastante a entender o evangelho. Então, ele fala bastante do evangelho, que na verdade isso aqui é uma pregação que ele já fez até para algumas igrejas. É baseado ali em Apocalipse, né? As igrejas da Ásia, né? Nas 7 igrejas da Ásia. E eu já li acho que umas 3 vezes esse livro. Então, eu pesquisando ali alguns livros, eu falei: nossa, esse livro eu li 3 vezes, né? Ele deve ser bom. E ele realmente é bom. É baseado nas igrejas da Ásia, né? E ele explica o problema que cada igreja tinha e a solução, que na verdade era o evangelho. A solução para todas as igrejas, se você for lá, né, ler em Apocalipse, no finalzinho, sempre Jesus vai falar: sugiro que se arrependam. Arrependam-se, arrependam-se. Então, o conserto para todo mal, todo pecado é sempre o arrependimento e o retorno à fé, né? Então, sempre vai ser o evangelho aquilo que pode solucionar o problema de uma igreja doente, né? Então, número 5, né? Eu comecei com o número 6, esse aqui é o 5. Epístola muito útil de Maria Dentier e O Espelho da Alma Pecadora de Margarida de Navarra. Margarida de Navarra não é ninguém menos que a irmã de Francisco I, a quem foram dedicadas as Institutas de João Calvino. Eu estava louca para ler algum livro dela, não tinha traduzido em português. Quando eu descobri esse aqui, estava traduzido em português, eu fiquei muito feliz. Eu amo Margarida de Navarra, é uma das minhas personagens preferidas da história da Reforma Protestante, né? Então eu já falei aqui sobre mulheres que contribuíram para a Reforma Protestante e o que nós podemos aprender com elas e como nós podemos também ser úteis na igreja, no ministério, se inspirando na vida delas. Então aqui é um livro diretamente delas. Maria Dentier evangelizou Margarida de Navarra, né? Então graças a Maria Dentier, Margarida de Navarra teve um papel mais ativo na época da Reforma, na história da igreja. Então, basicamente, é o evangelho pregado por mulheres que se converteram, né? Mulheres evangelistas, né? Então, O Espelho da Alma Pecadora é um livro de poema, uma poesia, onde Margarida conta ali fatos do coração dela em forma de poema e como funciona a santificação no coração de uma mulher. Então, o coração de uma mulher é diferente do coração de um homem. E os pecados que uma mulher lida são diferentes do pecado que um homem lida, porque Deus nos criou para propósitos diferentes. Então aqui nós temos como o pecado age no coração de uma mulher e como ela encontrou no evangelho a mortificação dos seus pecados. E a epístola muito útil é uma carta que de Maria Dentier escreve para Margarida, e ali ela basicamente evangeliza Margarida, ela fala do evangelho. E ela cita mulheres da Bíblia, né, que foram úteis para a história da igreja, né, da história do povo de Deus, como exemplo para que Margarida, né, se dedicasse mais ativamente à causa da Reforma Protestante e à obra de Deus. Esse livro aqui é muito bom, gente.
é um livro histórico, né? Então conta um pouco das mulheres que contribuíram na época da Reforma Protestante, né? E como elas podem servir de exemplo para nós hoje e pra gente. Então, esse aqui do John Bunyan. Eu amo os livros do John Bunyan, já li vários, mas tem 2 especificamente que tocam o meu coração, né? E um deles é o Graça Abundante. É a biografia de John Bunyan, e eu amo biografias, mas a biografia dele é sensacional. Não tem uma página que você lê aqui que você não encontre o Evangelho. Então, o John Bunyan estava aqui se convertendo, ele conta como foi a sua conversão, e a cada página desse livro você vai encontrar o Evangelho de Jesus Cristo. Não existe uma página que você não encontre um versículo da Bíblia. Ele vai falando de Gênesis e Apocalipse sobre Jesus Cristo. Ele conta uns trechinhos também das pregações que ele fazia, depois de quando ele foi preso, como ele começa a escrever, porque, né, ele foi impedido de pregar, né, por causa da sua prisão, mas isso não impede ele de pregar o Evangelho, porque ele começa a escrever livros, né, e aí ele vai contando aqui a sua trajetória cristã, todas as coisas que ele enfrentou, mas cada página desse livro vai ter o Evangelho. É impressionante, ele consegue ver Evangelho em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, em Salmos, em Apocalipse. Ele vai falando Evangelho em toda a Bíblia. É maravilhoso, esse livro me ajudou muito nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu achei que eu tava ficando louca, eu achei que eu tava endemoniada. Na verdade, é o Espírito Santo me convertendo o meu coração. E esse livro aqui me deu um senso de pertencimento, de que eu não estava só. De que existiu outra pessoa na história da igreja que sofreu tanto quanto eu. E eu fico até emocionada porque, glória a Deus pela vida de John Bunyan. John Bunyan foi o primeiro pastor, assim, que eu posso dizer, que pastoreou minha vida. Ele viveu no século XVI, ele viveu em outra época, mas ele pastoreou a minha vida. E ele não sabe como ele contribuiu para minha alma, mas esse livro aqui é sensacional. Eu tô até emocionada porque John Bunyan foi meu primeiro pastor que pastoreou a minha vida. Então, uma dica de leitura para vocês: Graça Abundante é o principal dos pecadores. O top 2 aqui, que eu queria que fosse o top 1, mas tem que ser top 2 porque foi um livro que veio depois, né? Então, eu li só uma vez por enquanto, porque eu tenho que ler de novo. Mas assim, foi um livro que mudou minha vida, gente. Reformadora de Ruth Salviano. Gente, que livro maravilhoso, que livro sensacional. Esse livro foi tão bom que eu li ele em 5 dias. E eu simplesmente resenhei ele inteirinho aqui no YouTube, porque eu me apaixonei por ele. Se você tem preguiça de ler, eu resenhei esse livro inteiro aqui. Maravilhoso esse livro, gente. Quando eu descobri que eu não poderia ter filhos, eu tive uma crise de fé muito grande. E abrindo meu coração aqui pra vocês. Talvez Deus me concedesse esse milagre de ser mãe um dia, mas eu tive uma crise de fé muito grande. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para contribuir para o reino? E aí a minha mãe mandou para mim um podcast de Ruth Salviano. Foi ali que eu conheci ela, o podcast do Jesus Cop. E a Ruth começou simplesmente a falar sobre mulheres que contribuíram para a Reforma Protestante. Então foi ali que eu conheci Margarida de Navarra, que auxiliou João Calvino na Reforma Protestante. E aí eu falei, uau! Existem outras formas que eu posso contribuir para o reino de Deus. Eu tinha muito medo, né, de desobedecer a Deus. Eu conhecia os meus pecados. Deus revelou ali todos os pecados do meu coração. E eu achei que eu só poderia ser mãe. Era a única coisa que eu poderia fazer que contribuísse para a glória de Deus. E aí eu descobri que eu não poderia ser mãe. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tive uma crise de fé muito grande. Não foi muito diferente de Ana, por exemplo, a mãe do profeta Samuel. E aí, até que eu conheci Ruth Salviano. Reformadoras. E aí foi Deus usando essa mulher para me falar, não, minha querida, existem outras coisas que você pode fazer. Então aqui nós temos esposas de pastores, nós temos evangelistas, temos aqui, por exemplo, Árgula von Grubach, que foi uma alemã, que ela foi uma evangelista na cidade de Baviera. E ali em Baviera, na época da Reforma Protestante, só havia um pastor, né, na verdade um professor seminarista que defendia a Reforma Protestante. E esse professor, ele foi preso. Então, sendo preso, não tinha mais ninguém que pudesse defender a fé reformada na cidade de Baviera. Martinho Lutero morava em Estrasburgo, acho. Estrasburgo ou Augsburgo, uma coisa assim.
E ele ficava muito longe de Baviera. Era uma cidade muito longe de Baviera. Não tinha ninguém que defendesse a fé reformada ali. E aí Deus levanta Águla. A Águla era a única pessoa, assim como a mulher samaritana, era a única pessoa em Samaria que pudesse defender a fé cristã. Então, quando eu li, por exemplo, a história de Águla, a história de Margarida de Navarra, a história de Maria de Thierry, eu falei, meu Deus, eu posso fazer outras coisas e eu posso ser útil para o Evangelho. Então esse livro aqui, gente, esse livro foi um despertar de Deus, despertar da força. O despertar de Deus no meu coração para entender que nós mulheres podemos ser úteis a Deus, sem exercer o pastorado feminino, que é uma coisa que eu sou contra, mas sendo úteis de fato para o reino de Deus, se mantendo na submissão, né? Deus nos chama para nos submeter aos nossos maridos, aos nossos líderes espirituais, mas tendo também um papel ativo na história da igreja, na história que Deus quer contar ao mundo, né? Então, uma excelente dica de leitura para vocês. Esse aqui, eu já li vários livros de Ruth Salviano, mas esse aqui é disparado o melhor de todos, porque é da época da Reforma Protestante e eu tenho um carinho muito grande pela Reforma Protestante. Então tá aí uma dica de leitura para vocês, mulheres que contribuíram para a história da igreja. E o meu top 1, que não está aqui, porque eu procurei, eu não achei, mas eu já li ele 4 vezes. Foi o livro que eu mais li na minha vida. E foi, assim, uma bênção na minha vida. Foi eu entender como funciona o cristianismo, como funciona a conversão. E eu já falei pra vocês que eu tive algumas crises de fé, que John Bunyan me ajudou muito. E eu vou trazer John Bunyan de novo aqui pra vocês. Meu top 1 é O Peregrino, de John Bunyan. Tanto O Peregrino quanto A Peregrina, né, que é o parte 1 e parte 2, O Peregrino, são maravilhosos, são sensacionais. Esse livro já virou desenho, já virou filme, já virou mangá, tem vários conteúdos que os cristãos fizeram usando esse livro, baseado nesse livro, O Peregrino, de John Bunyan. Ele é sensacional, gente. Realmente ele vale a fama que ele tem, porque ele é sensacional. Se você quer entender como funciona a conversão, se você quer entender o que é o Evangelho, o que o Evangelho faz no coração de um cristão, leiam O Peregrino. É uma historinha de criança, basicamente, que qualquer pessoa de qualquer faixa etária, de qualquer idade pode ler. Eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã de livros de ficção, né? Então eu não li Crônica de Nárnia, eu não li os livros de Tolkien, não li o Hobbit, não li nada desses livros. Mas O Peregrino é um livro de ficção tão fácil de entender, tão simples de entender, que qualquer criança pode ler, pode entender. Inclusive, eu já tenho histórias de crianças que eu conheço que leram O Peregrino e que entenderam super o que quer dizer o livro. Então é um livro simples de entender, é um livro muito bom, é um livro espiritual, assim, até o osso. E mais uma vez trazendo John Bunyan aqui pra vocês, pra dizer que John Bunyan é o meu pastor favorito. Ele pastoreou a minha vida à distância, sem saber, né, já morrendo já. Ele foi muito importante para minha conversão, para minha vida aqui com Deus até aqui, né? E o que dizer? Deus, ele é bom. Deus, ele guia o seu povo. Deus tem os seus modos, os seus meios. E a nossa fé, ela nunca está sozinha. A gente não tem uma fé sozinha, uma coisa que Deus soprou no nosso ouvido só para nós. Não, a gente tem irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo que viveram em épocas diferentes, em períodos diferentes, que contribuíram de formas diferentes, mas que a gente pode ser um com eles. Como o apóstolo João diz lá na Epístola a João, meu desejo é que vocês sejam um comigo. E como você vai ser um com alguém que viveu séculos atrás, em outra cultura, em outro período? É super possível, por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos um com um povo que viveu em outros tempos, em outras culturas, em outras línguas, em outras épocas. Mas dessa forma que nós podemos entender que nós estamos no caminho certo. Nós estamos dentro da vontade de Deus, porque nós não somos únicos no mundo. Deus salvou outras pessoas também. Nós podemos comungar da mesma fé. Então esse é meu vídeo aqui para vocês hoje, né? Tô aproveitando aqui que eu tô no meu recesso do trabalho para fazer o máximo de vídeos que eu posso, para não faltar vídeo para vocês. Faltou o vídeo em dezembro, peço perdão, mas é porque eu tava trabalhando, não tive tempo de ser constante aqui. Mas voltando em janeiro com toda a força aqui, eu amo gravar vídeos, especialmente pro YouTube, que são vídeos mais longos, eu gosto de gravar vídeo pro YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, me diga aí se você leu algum livro que impactou a sua vida, né? Compartilha comigo, porque eu quero ler também, quero, né,
E é isso, gente. Um beijo pra vocês e até a próxima.